Olá, tudo bem? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Predestinação. Apesar da insistências dos homens em negar a paternidade de quem nos originou, preferindo alguns a teoria da evolução do acaso, desde antes da própria fundação do mundo, Deus já tinha planos para nós, diz as Escrituras. E os planos do Senhor era para que tivéssemos o controle de toda a criação. Veja o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se movem sobre a terra. Ainda depois que Satanás interferiu neste plano, introduzindo o pecado através do primeiro ato de desobediência humana, nem assim ele, Deus, desistiu de nós, porque os seus pensamentos para nós são como decretos, e ele não revoga nenhum dos seus decretos. Ele cumpre, mesmo que para isso fosse necessário enviar o seu amado Filho para servir de remissão pelos nossos pecados. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Só com muita má vontade ou uma total entrega voluntária a Satanás pode levar uma pessoa a rejeitar ser adotado como filho de Deus por Jesus Cristo. Sei, como cristão e conhecedor da palavra, que Deus não deseja que ninguém fique fora do seu plano, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. João capítulo 6, versículo 39. Contudo, meus amados queridos, é certo que o que plantamos será aquilo que colheremos. Não adianta, depois de ter colhido onde colocar as suas sementes, achar que Deus tem a obrigação de impedir as consequências que sobrevirão. O Evangelho de Jesus diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Mateus capítulo 18, versículo 7. É por este motivo que, mesmo que isso ainda aconteça no meio do seu povo, Deus está sempre a levantar novas vozes neste deserto que é o mundo sem Jesus Cristo. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas reta para ele. Marcos capítulo 1, versículo 3. É para isso, meus queridos, que Deus não escolheu entre os teólogos, sábios, doutores da lei, estudiosos das Escrituras, ou que se dizem bons. Ele buscou no meio do povo simples, entre os indoutos, os pecadores, aqueles que desejam serem libertos da escravidão do pecado. Se alguém ouve as minhas palavras e não os guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João capítulo 12, versículo 47. Este é o caráter de Deus que Jesus Cristo ensinava. O Deus que ama a sua criação e deseja que todos venham serem libertos e possam testificar esse amor de Deus. Que Deus possa iluminar o seu coração, que o Senhor possa realizar a vontade dele, o querer dele no seu interior, lá no seu íntimo. Que Deus possa convencê-lo, você, dos seus pecados. Uma vez, quando uma pessoa sente o chamado de Deus, ouve a voz de Deus, ouve a exposição da palavra, a pregação da palavra,
e ela sente a vontade de servir a Deus, se arrepende das suas iniquidades, dos seus pecados, esse é um eleito, um chamado de Deus. E a palavra de Deus chega até os seus eleitos. Quem sabe está chegando até o seu coração. Que Deus abençoe você. Até o próximo.